Antes de estudar mais a fundo sobre a comunidade surda, eu sempre ficava me perguntando como será que é ser uma pessoa surda? Quais as diferenças dos ouvintes? E agora, estudando e convivendo com a comunidade surda, eu aprendi. O que é cultura? E cultura surda? É uma cultura do silêncio? Será? Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 artefatos da cultura surda. E você sabe o que é artefato? Vem aprender tudo isso e muito mais na aula de hoje. As informações desta aula têm como base pesquisadores da área. Por isso, se você quiser se aprofundar no tema, consulte as referências bibliográficas aqui na descrição. Já prepara a caneta e o papel para as suas anotações. Mas antes de continuarmos, deixe-me me apresentar. Eu me chamo Casey, sou pedagoga e mestre em educação bilíngue. Aqui nós falamos sobre a inclusão de pessoas surdas em aulinhas semanais, para você aprender um pouco mais sobre essas vivências. Voltando ao assunto de hoje, segundo a pesquisadora Perlin, atualmente, o significado de cultura traz um conceito pós-moderno, que coloca as diferenças culturais, múltiplas culturas. O conceito de cultura oscila, sendo entendido dentro de diferentes contextos. Entramos, portanto, na presença de diferenças culturais. Diferentes culturas, cada uma com a sua emergência, sua história, seus usos, suas peculiaridades. Dentro da cultura, temos a religiosidade, os hábitos, costumes, língua, culinária, festas, vestimentas, artes, dentre outros. E a cultura surda? O que é? Para Strobel, a cultura surda é o jeito do sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo, a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa o quê? Que a cultura abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Ou seja, a cultura não é pautada no silêncio absoluto, porque pelos olhos os surdos veem e ouvem o mundo, compreendendo-o em sua totalidade. Agora, percebam o que a artista surda Laborit nos explica. Recuso-me a ser considerada excepcional, deficiente. Não sou. Sou surda. Para mim, a língua de sinais corresponde à minha voz. Meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente, nada me falta. É a sociedade que me torna excepcional. O que ela quis dizer com essa afirmação? Vamos refletir um pouco. É possível perceber que a visualidade é um dos principais elementos da cultura surda. Para o surdo, as percepções do mundo por meio dos olhos, do sentir, dos cheiros, têm uma experiência totalmente diferente e bem mais apurada desses mesmos sentidos do que para os ouvintes. A língua de sinais desenvolve os aspectos cognitivos e permite uma comunicação perfeita, como qualquer outra língua. Por isso, a interpretação do mundo por meio do visual, com a ausência do significado do som que os ouvintes têm, não significa uma interpretação vazia, sem graça ou sem sentido. Pelo contrário, é muito significativa e cheia de detalhes. Esclarecidos esses pontos, vamos lá. Artefatos da cultura surda. O que é artefato? Mas antes, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. É muito importante para nós e para que você saiba sempre que postarmos a aula da semana. Como estávamos falando, artefatos são as produções de um sujeito ou de um grupo, de acordo com as suas peculiaridades, modo de vida, identidade, construções e ações sobre o mundo. Produções além das materiais, que incluem a língua, a vida social, os esportes, a política, a música, dentre tantas outras. Esses artefatos surdos são produções dos próprios surdos de acordo com a sua cultura. Então, isso são os artefatos surdos. Vamos agora conhecer 5 artefatos culturais dos surdos e no final ainda tem uma curiosidade. Continue aqui comigo. Vamos lá então. Número 1. Primeiro artefato, a própria língua de sinais, que não é universal. Vamos deixar isso aqui bem claro. Cada país tem a sua língua,
No Brasil, temos a Língua Brasileira de Sinais, a Libras. E temos, inclusive, uma aula aqui no canal sobre esse assunto. Já assiste se você ainda não viu. Nas línguas de sinais, nós temos os regionalismos, que fazem parte da cultura local. Sinais diferentes para as mesmas palavras, o mesmo que acontece na língua portuguesa, por exemplo, com as palavras mandioca, aipim, macaxeira, que tem o mesmo significado, mas de acordo com a região do país, é uma palavra diferente. Por exemplo, o sinal de férias. Sinal de férias, letra F, configuração de mãos em F, ó, o dedão aqui para fora. Aqui no dorso da mão, temos duas formas de fazer esse sinal. O F circulando aqui no dorso da mão ou o F passando. Os dois sinais significam férias, mas de acordo com a região do país, pode ser usado um ou outro. Esse é só um exemplo, tem vários sinais que acontecem isso. Então não quer dizer que está errado o sinal, é uma questão de regionalismo, assim como nós temos na língua portuguesa. Artefato número 2, a literatura surda. O pesquisador surdo Cacau Mourão nos explica que a literatura surda tem como características ser escrita por sujeitos surdos, revelando aspectos da identidade, da cultura, do povo e da comunidade surda. A visualidade, os personagens surdos, a história e a experiência. Eu tenho aqui 2 exemplos de livros para mostrar para vocês e explicar um pouco melhor sobre a literatura surda. Esse é o livro A Fábula da Arca de Noé, do Cacau Mourão, que eu estou falando dele com vocês agora. É uma história muito interessante de um cachorrinho surdo que ele vai fazer um passeio na arca junto com a família. E ali ele vai encontrar o Noé, né, os personagens que são ouvintes, e ele também se depara com personagens surdos ali. Ele faz um tour pela arca. E esse livro revela diferentes aspectos da comunidade surda, da cultura surda. É caracterizado como uma literatura surda por ser escrito por um surdo e por apresentar todas as suas características culturais. O outro exemplo é esse aqui. É o livro da Cinderela Surda. Ele foi escrito pela Carolina Hessel, Lodeni Cardop e Fabiano Rosa. Esse também é um livro muito interessante. Ele é uma adaptação da Cinderela que a gente já conhece, só que nessa história aqui, a Cinderela não perde o sapatinho, ela perde a luva. A história é considerada uma adaptação e o príncipe também é surdo. Esse livro também tem o Sing White, que é a escrita da língua de sinais. Olha que interessante. Então esses 2 livros, eles fazem parte da literatura surda. Tem muitos outros. Trouxe esses aqui como exemplo para vocês hoje. Vocês encontram esses 2 livros para comprar na internet. São narrativas bem interessantes que expressam vários aspectos da cultura surda. Artefato número 3, o teatro. Vocês sabiam que existem espetáculos em língua de sinais? Sim, o teatro em Libras, com narrativas do contexto da comunidade surda, é um evento que tem se tornado cada vez mais disseminado, com atores surdos ou ouvintes intérpretes. No município aqui onde eu moro, nós temos o grupo de teatro Mãos que Comunicam, que faz parte de um projeto de inclusão. No ano passado, nós fizemos apresentações para os alunos da rede municipal. Foi uma experiência maravilhosa. Os alunos surdos assistiram muito entusiasmados, percebendo que a sua língua estava em destaque, já que os atores comunicavam-se em Libras e a intérprete fazia a versão voz. Então a Libras estava ali como língua principal. Artefato número 4. Escultura e pintura. Recentemente, eu tive o prazer de conhecer uma artista surda. Foi uma experiência incrível. Ela me explicou sobre o quanto a sua forma de ver o mundo tem um impacto direto nas suas obras de arte. Os professores dela, ouvintes, sempre dizem o quanto ela evolui rápido nos traços e formas, e isso se deve à sua percepção visual ser bem mais aguçada que a dos outros alunos que são ouvintes. Essas habilidades criativas para explorar o campo das artes visuais é uma característica marcante da maioria dos surdos, inclusive nas formas digitais. Se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dessa artista surda que eu estou falando, eu vou deixar o link da rede social dela aqui na descrição do vídeo. Artefato número 5. Por fim, nós temos a dança e a música. Isso mesmo, os surdos sentem a vibração do som. Um exemplo para a gente entender melhor é quando a gente está lá no show,
com a música bem alta e sentimos a vibração, o coração acelerado ou mesmo o chão tremer. Os surdos também sentem essa vibração das ondas sonoras e conseguem acompanhar o ritmo, também pela expressão do cantor, em caso de clipes, o tipo de vestimenta, dentre outras características. E a letra da música é compreendida como? Por meio da leitura da língua portuguesa ou de uma interpretação em libras. Nesse último caso, a velocidade, o tempo e as expressões na sinalização do intérprete traduzem muito bem a música. Inclusive, tem surdos que escrevem poesias e tem belíssimas interpretações em libras. Recentemente, eu ensinei para vocês uma música em libras. Você já assistiu esse vídeo? Agora eu vou matar a curiosidade de vocês. Você sabe como o surdo faz para acordar se ele não ouve o despertador? E a campainha quando chega uma visita? A pessoa bate na porta? Fica lá batendo palma? Como que faz? As tecnologias para acessibilidade fazem parte da cultura surda. E dentre elas nós podemos citar a campainha luminosa e o despertador que vibra. E aí, eu consegui te ajudar a aprender um pouco mais sobre a cultura surda? Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar interagir com vocês. Ah, e já anota aí na sua agenda. Nos vemos na próxima terça-feira, às 8 horas, com mais uma aulinha sobre inclusão. Até lá!